O Internacional inicia neste sábado, a partir das 21 horas, no estádio do Maracanã, sua caminhada em busca do Tetra Nacional. Diante do Flamengo, de Filipe Luiz, talvez o principal adversário entre todos do Campeonato Nacional. Os cariocas, por sua vez, têm também desfalques importantíssimos. E Gerson, o melhor jogador em atividade do país, pode ser poupado. Enquanto isso, nos bastidores colorados, outros assuntos: a declaração emocionante de Alan Patrick, a renovação de Roger Machado, os bastidores da compra de um zagueiro destaque do time de Roger e ainda uma mentira contada pelo Flamengo para pressionar o Colorado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, e também saber um pouquinho dos bastidores lá da capital carioca, no Rio de Janeiro, onde o Inter, a partir das 21 horas deste sábado, enfrenta o Flamengo, lá no estádio do Maracanã. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, deixa aquele like, compartilha o conteúdo para o maior número de colorados possível e não te esquece também que, começando o Campeonato Brasileiro, a gente tem novidades na KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, ela também pode ser a tua, com ganho aumentado, chance extra, olha tudo que tem de barbada na KTO aqui, ó, aparecendo do lado. Então tu vai fazer o seguinte, entra lá, kto.bet.br, no link que está na descrição, no link que está no comentário fixado e aproveita para te divertir. kto.bet.br, cada jogo é único e lembra, um ambiente para maiores de 18 anos, brinca sempre com responsabilidade, beleza? Ó, o time do Inter tá praticamente definido, tá? A gente tem ali talvez uma dúvida no meio-campo. Eu estou trabalhando esse time já desde o início da semana, quando o Inter volta da folga, quando o Inter treina normalmente a partir de segunda-feira, no domingo teve a folga também, né? Depois do Campeonato Gaúcho, voltamos, folga no domingo, e aí segunda, toda semana, 10 horas da manhã. E aí a gente foi na questão física, na questão tática, também fazendo trabalho de carga e específico com alguns jogadores que precisavam para encarar aí essa sequência que vem de 19 jogos em 60 dias, tá? Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Juninho com o Bernabé. Fernando, eu acho que vai Bruno Henrique, tá? Mas Thiago Maia corre por fora aqui. Alan Patrick, Vitinho, Wesley e o Ener Valencia. Deve ser esse o time do Internacional para enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. O Flamengo, por sua vez, ele tem desfalques importantes também, tá? Tava dando uma olhada lá nas notícias do Rio de Janeiro. O Danilo e o Arrascaeta estão praticamente fora. O lateral, né, que teve uma lesão no posterior da coxa, e o meia, uma lesão no adutor da coxa, né? Agora na passagem pela seleção do Uruguai, agora na data FIFA também. E o Gerson, o que se fala no Rio de Janeiro é que ele pode ser preservado. Ele não tem lesão constatada, mas ele tem uma contratura e uma fadiga muscular considerável. E o Flamengo estaria pensando já na questão do longo prazo. Não só a Libertadores, eles jogam contra o Táchira na semana que vem, Deportivo Táchira, mas também o Super Mundial na metade da temporada, né? Dá uma segurada no Gerson aí, em cima de tudo que ele vem fazendo. Hoje, talvez, não só para o Flamengo, mas talvez para o Campeonato Brasileiro como um todo, eu acho que é o melhor jogador que nós temos em atividade no país. O Gerson é extremamente inteligente, um volante que chega na frente, que também faz gols absurdos, né? Que a gente vê certamente aí os jogos do Gerson. Vou dar uma olhada no provável Flamengo também, tá? A gente tem o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro. O Pulgar, o De La Cruz, o Luiz Araújo, o Plata, mas pode ter o Matheus Gonçalves também, Michael e o Juninho. Corre por fora também o Bruno Henrique, mas a tendência é que sejam esses 11 iniciais que eu falei para vocês, tá? Olha,
É claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo que precisa de não só uma certa linearidade, né, em jogos. Tu não pode pegar e empatar muito, tu não pode pegar e ficar ganhando, perdendo. Tu tem que manter praticamente a estatística sempre linear, né? Mas o Inter está fora de campo cuidando de detalhes que julga ser importantes. Por exemplo, o técnico Roger Machado. Ele está renovado com o Internacional, está encaminhada a renovação. O Inter vai dar um aumento para o Roger, comissão técnica também como um todo. Hoje eles ganham na casa dos 800 mil, todo mundo, né? O Roger e os seus auxiliares. O Roger vai ganhar um aumento considerável, vai estender o seu vínculo até final de 2026 e aí, se tudo der certo, né, mantém toda a gestão aí restante do presidente Alessandro Barcelos como o grande líder da Casa Mata Colorada. Outro cara que a gente está definida a compra, e eu já falei sobre isso essa semana, é o Vitor Gabriel. Só que os 20%, a porcentagem a mais... Lembra que eu disse o seguinte, o Inter está comprando 50% por 500 mil dólares, né? Beleza. Tem alguma porcentagem dos direitos econômicos a mais que o Inter está negociando com um esporte escalonável. É de uma forma escalonável. Então, por exemplo, se ele bater X jogos como titular, o Inter vai lá e compra mais alguma porcentagem. Se ele acaba fazendo X gols, o Inter vai lá e mete alguma porcentagem também. E assim, ao final da temporada, o Inter espera pegar ali entre 20% e 30% do jogador. Hoje está numa lesão muscular, joga o Juninho, mas depois volta à titularidade que fez a dupla com o Vitão ao longo do Campeonato Gaúcho, a dupla menos vazada do campeonato, a dupla de zagueiros, inclusive, do Campeonato Gaúcho, né, na seleção do Campeonato Gaúcho. E o Inter, então, vê esse jogador como grande futuro, não só na posição, mas em termos também de revenda, tá? O Inter poderia ter um lateral direito já, em alguns bastidores que a gente conseguiu colher lá do Rio de Janeiro. O Lucas Colar está pelo Vozes do Gigante lá. O Inter poderia ter o lateral direito já aqui no Beira-Rio. O Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, ele aceitou liberar o William para o Internacional quando o Inter estava fazendo a negociação do Wanderson para o Cruzeiro. E aí, nesse período, o Inter acerta também a questão do Wesley, né? O que faltava de dívida com o Cruzeiro. O Wanderson vai para lá e está quase vindo o William para o Beira-Rio. Só que daí o Leonardo Jardim vetou. O Leonardo Jardim disse o seguinte: não, eu quero esse jogador aqui ainda, mesmo que ele esteja brigado com a torcida esteja achando que ele é um dos principais vilões de ter perdido o campeonato estadual, é o meu melhor lateral direito, é o lateral direito do campeonato do ano passado, o melhor lateral direito do Brasil. A gente vai liberar o cara assim do nada, porque o William estava fazendo uma força considerável para vir para cá. Então, nesse sentido, quem vetou foi o técnico, o Leonardo Jardim. Há possibilidade? Não diria que não, mas eu já fui mais certeiro, já tive mais certeza de que o William viria. Agora eu sou um pouco mais cético, principalmente em cima desses bastidores aí que a gente vai ouvindo junto a dirigentes no hotel da delegação ou até mesmo aí quando a gente pega e cruza lá no Beira-Rio, tá? O Inter tem uma certa treta de bastidor para resolver com o Flamengo, tá? Porque é claro que teve a questão do Vitão, né? Falamos sobre isso, inclusive, nos outros conteúdos dessa semana, em que ele mesmo diz que não teve proposta nenhuma, ele nunca forçou para ir para o Flamengo nem nada, né? Mas agora o Luiz Eduardo Batista, o BAP, né, que é o presidente do Flamengo no momento, ele teria dito na imprensa carioca que ele acionou o Inter na FIFA. Tá? Isso é uma mentira, né? Os dirigentes garantem que não tem nenhuma ação na FIFA, não tem nenhum pedido, né, de pagamento imediato junto à entidade, por conta, né, do Thiago Maia, e todo mundo confirma a questão lá da informação que eu trouxe para você essa semana, de que em abril o Inter vai quitar tudo, né, do que tem, o atrasado 700 e mais a nova parcela. Isso aí vai dar um pouquinho mais de 1 milhão de euros. E aí o Internacional pretende, então, em abril, fazer o pagamento para, então, não ter mais dívidas. Ele repactuou
a dívida com o Palmeiras pelo Tabata, ele quitou a dívida do Wesley junto ao Cruzeiro, falta só o Thiago Maia. E eu quero trazer para vocês, para a gente encerrar aqui, cara, uma declaração emocionante, eu acho um depoimento emocionante do Alan Patrick, né, pro Rafael Sobis, lá no 4D Esportes, porque o Alan Patrick quer explicar o porquê ele hoje vive o melhor momento da carreira dele, e aí ele fala da morte da mãe, ele fala de como ele voltou a focar, né, e ser um cara mais regrado no futebol, e aí como ele viu a carreira dele ascender. Dá uma olhada. Essa virada de chave que eu tive foi depois do falecimento da minha mãe. E aí depois dali, cara, porque assim, eu sempre tive esse reconhecimento, né, do jogador técnico e tal, só que eu tinha muitos altos e baixos, talvez pela falta de foco, né? Então você acaba se destacando num jogo, no outro, aí você vai, e aí você não tem a constância, né? E o futebol, ele te exige isso. Então, a partir do momento que eu virei essa chavinha assim, isso começou lá no Shakhtar, né? Que acho que foi ali no ano de 2018. Depois dos resultados, você começa a perceber, né? Como a carreira, ela vai fazendo assim, né? É isso que a gente procura, né? Como eu falei, passar para os jovens, né? Para que o mais rápido possível eles entendam isso e dê o devido valor e vive intensamente, aproveita, aprende. Passa rápido, tá? Porque Tem passa 3 rápido. anos que eu parei já. Porque passa rápido, cara. E depois, sei lá, eu acho, né? Eu vou sentir falta. Então eu procuro desfrutar ao máximo, assim, sabe? Do futebol. Porque o futebol nos deu tudo. E eu acho que sou muito grato. A gente tem que desejar tudo de melhor para o Rafael Sobis, a gente tem que desejar tudo de melhor para a Mauri Dornelles, né? Mas principalmente também tudo de melhor para o Alan Patrick, que é um baita cara, um sujeito extraordinário, né? Não só dentro do campo, mas fora, como a gente pôde perceber aí. Beleza? Qual tua expectativa para o jogo hoje? O que vai dar? Qual o teu placar? Coloca nos comentários aí e vamos trocando uma ideia ao longo de todo esse sabadão. Forte abraço. Tchau.